Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é Brasil Império. A gente vai continuar o último vídeo da nossa série Vai Cair no Enem. Isso mesmo que você está ouvindo. A gente está com uma série especialíssima para esses últimos momentos, para essa revisão final da prova do Enem. E hoje nós vamos falar de Segundo Reinado. Falamos no vídeo anterior sobre Primeiro Reinado e sobre período regencial. Já tem vídeo de Brasil Colônia, já tem vídeo de Idade Média, já tem vídeo de Grécia e Roma. E os vídeos que chegam aos 100 likes e mais, tá, gente? Não é 100 likes, você tem que parar de dar like, não. Continua dando like nos vídeos, tá? Os vídeos que chegam a partir dos 100 likes vai ser disponibilizado o material. Então, eu já vou liberar o sobre Grécia e Roma e sobre Idade Média no nosso grupo do Telegram. Materiais aí fresquinhos para sua revisão. E esse vídeo chegando nos 100 likes, é claro, vai ter também disponibilizado esse material que eu vou usar aqui para dar essa aula, tá? Então, já deixa o seu like, já se inscreve no Historizando para apoiar e compartilha esse vídeo para aquele seu amigo, aquela sua amiga que vai fazer a prova. Vamos começar então falando de Segundo Reinado, que a gente tem bastante assunto para tratar aqui, mesmo porque é um dos assuntos que mais aparecem em prova e já apareceu de diversas formas, por isso é muito importante que você tenha aí um conhecimento desse assunto. Vamos dar um panorama geral aqui dos principais acontecimentos, porque a gente coloca o início aí do Segundo Reinado a partir do golpe da maioridade. Então, o Dom Pedro II, né, quando ele assume, teoricamente ele teria que ser maior de idade, mas ele assume com 15, 16 anos, justamente por um golpe liderado por liberais. E aí, ó, conselho de amiga, se você não assistiu o vídeo anterior, assiste, porque lá eu explico as principais questões políticas, os principais conflitos políticos durante todo o período imperial. E cobrou, inclusive, especificamente sobre esse conflito no Enem Digital do ano passado. Então, é bom dar uma revisada. Mas existiam aí conflitos entre liberais e conservadores, porém, o golpe da maioridade, muitos conservadores meio que aprovaram, não aprovaram os liberais liderarem, mas curtiram o Dom Pedro II assumir, mesmo porque a instabilidade durante o período regencial foi muito forte, muita revolta, muito conflito, então foi importante aí esse chamado golpe da maioridade para tentar amenizar a situação. Bom, em questões econômicas, em meados do século XIX, a gente tem o chamado auge cafeeiro. Quer dizer que o café antes não existia no Brasil? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que o reconhecimento internacional que a gente teve aí com relação ao café, que a gente tem até os dias de hoje, né? E esse reconhecimento, essa exportação, os altos lucros vão acontecer no Segundo Reinado. Então, o auge cafeeiro aí é importante da gente entender. E a gente tem aí o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista ganhando destaque com relação ao café. Nós vamos discutir nessa aula as principais diferenças dessas regiões. E nós temos a Guerra do Paraguai. Quem é meu aluno, quem é minha aluna sabe muito bem que eu sempre falo, guerra é algo que mesmo o país vencendo, mesmo o lado vencedor, vão ter inúmeros problemas. E a Guerra do Paraguai é o início do fim, como eu gosto de brincar. Por quê? É o início da crise do Segundo Reinado. É graças à Guerra do Paraguai que existem inúmeras motivações para a crise do Segundo Reinado. Claro que não é o único, exclusivamente, a motivação, né, para acabar com o Segundo Reinado, mas vai contribuir bastante para esse fim. Bom, vamos falar de política. Dom Pedro II, diferentemente do pai dele, vai conseguir ficar bastante tempo no poder. E como que ele vai conseguir fazer isso? Nós temos aí estratégias que Dom Pedro II usou que não foram estratégias que Dom Pedro I usou. A gente viu também no vídeo anterior, na aula anterior, o autoritarismo que o Dom Pedro I tinha, né? Diferentemente de Dom Pedro II, que vai usar o poder moderador, ele não deixa de lado o poder moderador, mas com outras estratégias para tentar aí agradar e tentar amenizar aí a situação. E como é que ele vai fazer isso? Através do chamado parlamentarismo às avessas. A partir de 1847, ele vai adotar uma estratégia utilizando o poder moderador, mas essa estratégia vai afastar bastante aí conflito nas mãos dele. Por quê? O que significa parlamentarismo às avessas? Dom Pedro II vai colocar o sistema parlamentarista em vigência, porém, ele vai escolher o primeiro-ministro. Ele vai escolher quem vai ser o chefe do executivo.
Então é o seguinte, no Dom Pedro I, o Dom Pedro I, ele acumulava funções, ele tinha o poder moderador e ele também era chefe do executivo. Dom Pedro II, quando ele coloca o primeiro-ministro, ele coloca aí o chefe do executivo. Então, é como se fosse uma barreira aí, né, para essa questão do executivo e até mesmo para lidar com muitos dos conflitos do dia a dia aí do legislativo, etc. E o que vai acontecer? Por que é chamado de as avessas? Diferentemente do chamado parlamentarismo tradicional, que em muitos lugares vão falar do parlamentarismo inglês, por exemplo, o que acontece no parlamentarismo inglês? Vão ter as eleições, o povo vota no parlamento e o parlamento escolhe o primeiro-ministro. O parlamento vota entre si e escolhe o primeiro-ministro. Por que então vai ser chamado de as avessas? Que quem escolhe é o imperador. Quem escolhe é o Dom Pedro II, justamente através do seu poder moderador, de definir, de escolher. Então ele tanto nomeia quanto ele tira, logo fazendo esse chamado revezamento. Essa charge aqui é bastante clássica justamente por isso. Ora ele revezava entre liderança liberal, tá escrito aqui, né, Partido Liberal, ora ele revezava entre lideranças conservadoras, amenizando conflitos. Quer dizer que não existiu nenhum conflito? Não, não quer dizer, mas amenizou bastante a situação por um bom tempo, tá? Com relação ao café, eu prometi para você que eu ia falar das diferenças dessas regiões e é muito importante que você saiba, já cobrou em prova mais de uma vez sobre essa questão do café, sobre essa diferença entre Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Tem que tomar cuidado com o vocabulário, tá? Porque não necessariamente vai cobrar desse jeito, com essas palavras. Eu já vi, por exemplo, chamar o Vale do Paraíba de latifundiários e aqui de cafeeiros, por exemplo, tá? Então tem que tomar cuidado. Mas tá, qual que é a diferença? Bom, todos aqui têm um foco no café, beleza? Todos têm um foco no café, mas o Vale do Paraíba, por inclusive ter começado primeiro, e aqui, ó, Vale do Paraíba temos um mapa aqui, está essa região aqui localizada entre Rio e São Paulo, esse marronzinho aqui, tá? O que acontece? O Vale do Paraíba vai adotar um sistema, uma estrutura que existe desde o período colonial e que já conversamos. Assiste o vídeo do período colonial, você não vai se arrepender, eu prometo. Que é a plantation, né? E como é que é aí essa estrutura do plantation? Monocultura de exportação, então um produto base aí para ser exportado. Nós temos a questão do trabalho escravizado como base e nós temos também a questão dos latifúndios, tá? Então, uma grande aí estrutura com um produto base escravista. Aqui eu coloquei como terreno acidentado porque, se a gente fizer uma comparação dessas duas regiões, o terreno é mais fértil aqui, tá? No Oeste Paulista. Então, isso pode ser comentado também. Então, essa estrutura é uma estrutura que permanece aí desde o período colonial. Chega o Oeste Paulista depois de 1850, com esse foco aí no café. Por que essa data é importante? 1850, nós vamos discutir nessa aula também, é o período da Lei de Terras, é o período do fim do tráfico negreiro. Então não tem como você fazer grandes planejamentos de base escravista mais. E não só isso, o Oeste Paulista tinha uma visão um pouco mais liberal, digamos assim, né? Enxergando outras concepções que iam além do sistema de plantation que já existia desde a colônia. Então, o que vai acontecer? O Oeste Paulista vai apoiar, sim, o trabalho imigrante, em detrimento das questões escravistas, né? Então, claro, Tati, quer dizer que não tinha nenhum escravizado no Oeste Paulista? Não, mas você tem um maior apoio à vinda dos imigrantes, ao trabalho assalariado, maior apoio ao desenvolvimento de estradas de ferro, até mesmo de questões industriais que a gente vai discutir. E as terras são mais férteis, né? Tem aquela questão lá da terra roja, que a gente chama de roxa. Perdão, gente. Que a gente chama de roxa, então tem toda essa concepção, tá? Desculpa. E tem a Lei de Terras. O que é a Lei de Terras, né? 1850, como eu disse, vai ser um ano importante. Vai ser um ano de fim do tráfico negreiro, que é a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que vai então proibir. Não quer dizer que seja a única lei, tá? Já tinha existido uma lei anterior, mas não foi aí muito para frente. E aí funcionou a partir de 1850.
E nós temos também a questão de compra ou doação de terras. Não é à toa que essas leis são no mesmo período, na mesma época. Você tem aí a promessa de vinda de imigrantes, a promessa do fim do escravismo, querendo ou não estar próximo aí já com o fim do tráfico negreiro. Consequentemente, a elite aí brasileira, os latifundiários, grandes latifundiários, donos de terra, para justamente evitar que essas pessoas também tenham terras, vai construir aí esse processo da lei de terras, sendo a partir ou de compra ou de doação, limitando bastante essa questão da terra no Brasil, tá? Lembrando que lá no Brasil Colônia eu discuti um pouco sobre concentração de terra e discuti também que a gente não pode colocar tudo nas costas das Sesmarias, porque não é nem das capitanias hereditárias que a gente tem que colocar nas costas, e sim das Sesmarias, o processo aí de concentração de terra. Existiu uma manutenção ao longo de toda a nossa história, se manteve aí com outras questões. Por exemplo, a lei de terras. Você pode comentar isso na sua redação, por exemplo, né? As pessoas gostam muito de colocar questões históricas aí na redação. É um fato histórico importante, então já deixa uma estrelinha aí, um asterisco nas suas anotações, tá? Aqui de novo, essa questão, né, do café. Então, nós temos aqui no início do século XIX a região do Vale do Paraíba e ao longo aí do processo outras regiões paulistas aí adotando a questão do café. Bom, alguns conflitos importantes, lembrando que, gente, esse é o resumo do Segundo Reinado, tá? Então, nós temos a Revolução Praieira, que vai ser uma revolução de caráter liberal. Se você quiser mais detalhes da Praieira, aqui já tem um vídeo específico. Aqui tem vídeo específico de praticamente tudo isso que eu tô falando, tá? Se você quiser se aprofundar em algum desses assuntos. Mas nós temos a Revolução Praieira, que vai ter críticas à centralização do poder, querendo ou não, Dom Pedro II, o uso do poder moderador, muitos conservadores tomando o poder em algumas situações. Então, e vai lançar o chamado Manifesto ao Mundo, que é um manifesto aí para a liberdade de expressão, para o voto universal, para maiores participações, etc. E externo, como eu já comentei, a Guerra do Paraguai, que é uma guerra de fronteiras. Tem que tomar cuidado porque a prova do Enem já cobrou com relação à Guerra do Paraguai as chamadas versões, né? Porque existe aí uma historiografia mais tradicional, que a gente chama, que trabalha com a hipótese de que a Inglaterra tinha uma conexão direta com a Guerra do Paraguai, que estava incomodada com o crescimento paraguaio. Só que essa versão já foi deixada de lado pelos historiadores e historiadoras, depois de muito estudo, muito documento, tá? Não é simplesmente uma opinião, a história, não é mesmo? Então, depois de muitos estudos, perceberam-se e chegaram-se à conclusão que é uma guerra de fronteiras, é uma guerra que... E aí vocês observem, lembrando que século XIX, gente, é o século das independências. É o século em que esses países, né, mal se pode chamar de país, eram recém-formados. E existiam vários conflitos nas regiões fronteiriças. A Guerra do Paraguai vai ser um desses conflitos, só que vai ser um conflito muito grande, que vai tomar uma proporção muito grande, né? Querendo ou não, nós temos, inclusive, aí vários comentários sobre o Brasil sendo um país imperialista, tentando interferir nas eleições do Uruguai, por exemplo. Se você quiser saber mais sobre isso, tem também vídeo aqui só sobre a Guerra do Paraguai. Mas o mais interessante e importante de saber é uma guerra de fronteiras, é uma guerra de problemas com fronteiras. Então, o Paraguai vai querer lutar por uma região fronteiriça, né? Aqui, essa região aqui, por exemplo. Então, nós temos regiões de rios importantes, né? Então, é preciso tomar cuidado com as chamadas versões da Guerra do Paraguai. Outra discussão que já apareceu na Guerra do Paraguai é sobre o escravismo, né? Muitos negros e negras acabaram indo para a Guerra do Paraguai, lutando na Guerra do Paraguai, com a promessa de alforria, mas ao mesmo tempo retornam dessa guerra, retornam de todo esse conflito e voltam com o processo escravista ainda acontecendo no Brasil. O Brasil vai ter muitas críticas no século XIX justamente por permanecer por muito tempo sendo um país escravista. Falando em escravismo, outros destaques desse momento do Segundo Reinado é com relação ao surto industrial, a gente não pode chamar de industrialização de fato, tá? E com relação à abolição, que vai levar muito tempo. Bom, com relação ao surto industrial, começa aí com a chamada tarifa Alves Branco. Para quem não se lembra, tem nos vídeos anteriores, tanto de Colônia quanto de Império I, a gente conversou sobre
taxas, né, alfandegárias, e como a Inglaterra aí recebeu inúmeros benefícios nessas taxas alfandegárias, Dom Pedro II vai meio que cortar isso, e cortando isso com relação à questão de produtos importados, justamente que agora os produtos importados que são produzidos também no Brasil vai ter uma taxação muito maior. E, consequentemente, alguns empresários, algumas pessoas viram essa oportunidade, como a Era Mauá, aqui o Barão de Mauá sendo representado aqui. Só que vai ser um surto, porque por mais que ele tenha apoio de banqueiros ingleses, que ele comece inúmeras construções, ele vai ser boicotado pela maior parte da elite brasileira, que era uma elite, até hoje é um pouco assim, digamos, né? Mas que era aí um grupo de pessoas que apoiavam a questão do plantation, como a gente estava falando, né? Que eram grandes latifundiários, que se apoiavam muito no trabalho escravizado, que não queriam e não viam com bons olhos esse processo industrial, esse processo de trabalho assalariado, esse processo de mudança, né? Então tinham resistência a essas mudanças. Então, por mais que tivesse todos esses avanços aí, não vão ser suficientes para a gente ter de fato uma industrialização no Brasil no século XIX e sim um surto industrial. Falando de abolição, como eu disse, o processo abolicionista no Brasil dura muito tempo, né? A gente tem praticamente um século aí se falando em abolição, a Inglaterra pressionando a abolição e, consequentemente, nós temos várias leis das chamadas leis abolicionistas. A Bill Aberdeen não é uma lei brasileira, é uma lei inglesa, tá? Que vai proibir o tráfico negreiro nos oceanos. Consequentemente, nós temos a proibição do tráfico negreiro em 1850, que é o Zé de Queiroz, que eu também discuti quando a gente falou de café por causa da lei de terras, que é praticamente ao mesmo tempo, tá? Nós temos a lei do ventre livre, que faz com que as pessoas nascidas de um ventre de uma negra escravizada se tornam livres. E aí é importante entender que, naquele momento, por mais que a gente fale, Tati, mas é uma criança, né? Mas ela vai nascer livre. E a pessoa naquela época, no século XIX, que tinha alforria, ela não era livre, ela era liberta. E nas leis tinham diferenças. As pessoas que eram libertas não eram cidadãos brasileiros. As pessoas que eram livres eram cidadãos brasileiros. Então, por mais que, de fato, a lei do ventre livre não vai fazer uma diferença brutal naquele momento, para o nascimento dessas pessoas, a partir de 1871, vai sim fazer diferença, tá? Em ser cidadãos brasileiros. Nós temos a lei de sexagenários, essa sim é uma lei que irrita bastante, né? Porque, infelizmente, a expectativa de vida dessas pessoas era muito baixa, então atingir 60, 65 anos era raro até mesmo para as pessoas que não eram escravizadas, imagina para quem era. E, finalmente, a Lei Áurea. Lei Áurea essa que caiu também no Enem passado, tem correção aqui, eu vou deixar para vocês linkado, tudo que eu puder deixar linkado eu vou deixar, tá? É porque tem um limite de links. Mas, gente, Lei Áurea historizando na busca, você vai achar, é uma questão sobre o ano passado e justamente questionamentos com relação a esse lance da Princesa Isabel. Gente, a Princesa Isabel simplesmente assinou um papel. Esse foi o papel dela, né, digamos assim, na Lei Áurea. Tem que tomar muito cuidado que se tem essa transformação dessa figura, dessa heroína, mas não existe isso. Ela assinou um papel e ela assinou porque o pai dela não estava aqui. O pai dela estava viajando, estava dando rolê. E nessa mesma questão fala sobre essa resistência, né? O papel dessa resistência negra, não só a resistência negra, como a questão dos quilombolas, que a gente discutiu também no vídeo de Brasil Colônia, movimentos abolicionistas de intelectuais, de várias pessoas aí, não só negras, mas também brancas, a favor da abolição. Nós temos o processo de fuga de várias pessoas, então a organização de fugas, a formação de vaquinhas, eu vou colocar vaquinha entre aspas, porque esse termo não existia, mas de vaquinhas para comprar alforria. Tanto que já caiu no Enem, por exemplo, uma questão falando que em questão de número, existiam mais negros e negras livres, libertas, né, com compra de alforria na época da abolição, do que escravizadas. A lei foi importante? Sim, foi um processo político importante, né? Foi a afirmação do fim do processo escravista, mas já existia todo um movimento gigantesco para o fim desse escravismo. E o Enem já cobrou isso mais de uma vez, sobre esse processo de resistência desses grupos. Existiu um jornal, né, o Jornal Abolicionista. Então, todas essas representações têm muita importância. É preciso lembrar disso, tá?
Bom, com relação à crise, nós temos aí inúmeras críticas, oposição da imprensa, né, por exemplo. Então aqui há duas charges da imprensa da época. Esse cara aqui é o Conde Dan. Conde Dan era marido, né, da princesa Isabel. Então existiu uma crítica com relação a ele ser aí o sucessor, só que na verdade, na real mesmo era a princesa Isabel, mas sabemos aí do sistema patriarcal, como funciona. E nós temos aí um Dom Pedro cansado, um Dom Pedro dormindo, um Dom Pedro que viajava muito, um Dom Pedro que já não estava ligando mais. Pelo menos era isso que a imprensa falava, as várias oposições, as várias críticas, as várias charges que aconteciam. E existia liberdade de imprensa, tá? Diferentemente do pai dele, esse autoritarismo aí do Dom Pedro II não era nem perto aí do autoritarismo do Dom Pedro I. Questões militares, como eu disse, a Guerra do Paraguai vai ser muito importante, então os militares voltam vencedores, querem mais participação política, querem mais atuação política no Brasil. Dom Pedro II dá uma ignorada nessa galera e isso vai ter problema, tá? Esses militares, muitos vão ter contato com positivismo, tem vídeo de positivismo aqui no canal, que é uma questão da sociologia, da filosofia, que vai adotar muito esse avanço, esse progresso, ordem e progresso não é à toa. E aí eles vão também defender questões, por exemplo, republicanas, né? Não é à toa que o Dom Pedro II vai sofrer um golpe militar republicano. E nós temos a abolição. Querendo ou não, a abolição vai ter inúmeras divergências com a elite, porque essa galera queria ainda por cima, depois de escravizar muito tempo, muita gente, eles queriam ainda por cima indenização devido à abolição, o que é meio louco de se pensar hoje, mas na época era super comum, super normal ficar revoltado com isso. Então nós temos inúmeros grupos, a igreja também vai ter vários problemas com o Dom Pedro II, vários grupos aí se revoltando, mas o que de fato tira o Dom Pedro II do poder é um golpe militar de alta patente que vai tirar ele do poder. Não quer dizer aí que na época era uma maioria, tanto que os militares morriam de medo disso, tá? Da galera querer o Dom Pedro II de volta. Tanto que morriam de medo que mandou a família real embora, assim, praticamente no dia seguinte, tá? Justamente para evitar ao máximo aí que o Dom Pedro II ficasse no poder. Então é interessante saber disso também. Se quiser saber mais sobre o golpe em si, tem um vídeo aqui só sobre o golpe, que inclusive tá chegando, né, o dia do golpe. 15 de novembro, o golpe, a chamada proclamação da República, mas de proclamação mesmo teve nada, era golpe militar mesmo, em cima do Dom Pedro II. Beleza, combinado? Oh, gente, falei, né? Falei, mas falei muito justamente porque cai demais. Tudo isso aqui que eu falei já caiu uma questão. Juro pra vocês, no mínimo uma questão, tá? Se quiserem mais conteúdos, tem vídeo só de abolição, tem vídeo de Segundo Reinado, tem vídeo só de Guerra do Paraguai, tem vídeo do golpe republicano, tem vídeo respondendo questão, tem vídeo de tudo quanto é jeito para você continuar revisando comigo. Lembre-se do seu like, ele é muito importante, ele vai poder possibilitar para você esse material que eu acabei de mostrar aqui. Também não se esquece de se inscrever no canal e apoiar o Historizando, combinado? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!